pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Uma melhora no cenário externo, aliada a ótimos resultados da economia brasileira e impulsionaram o nosso mercado essa semana. A primeira boa notícia veio do IGPM, conhecida aí como a inflação do aluguel. Veio com uma deflação de 1,84%, a maior deflação da série histórica. Além disso, nos últimos 12 meses, nosso IGPM acumula uma queda de 4,5%. É a maior queda acumulada aí desde que a Fundação Getúlio Vargas começou a medir esse índice de inflação. E lembrando que o IGPM ele tem grande peso dos índices do atacado, mostrando que não existe aí pressão nos preços das matérias-primas, o que pode representar aí uma boa notícia para a nossa inflação como um todo. Isso, aliado ao resultado da prévia da inflação que saiu na semana passada, mostra que a nossa inflação já dá sinais claros de arrefecimento. Outra ótima notícia foi o resultado do nosso PIB. Ele veio com uma alta de 1,9% no primeiro trimestre. Foi o quarto melhor PIB do mundo, bem acima daquilo que era esperado pelo mercado, uma alta de apenas 1,2%, mostrando que a economia brasileira vem forte nesse primeiro trimestre. E o grande destaque vai para o nosso agronegócio, que registrou uma alta de 20% nesse primeiro trimestre, sendo aí o principal responsável por esse PIB bem acima do esperado. Tudo isso refletiu no nosso Ibovespa, que encerra essa semana com uma alta de 1,49%. Já o dólar apresentou uma queda de 0,79% e encerra essa semana cotado aos R$ 4,96. Na renda fixa, nos juros futuros, eles permaneceram praticamente estáveis. O DI para janeiro de 24 encerra com uma leve alta de 0,05 pontos percentuais, cotado a 13,21%. Já nos títulos públicos, eles tiveram um bom desempenho nesse mês passado. O IMA-Geral, ele encerra o mês de maio com uma alta de 1,7%. Já o IRFM encerra maio com uma alta de 2,20%. Nesse início de mês de junho, nós temos aí uma alta de 0,25 pontos percentuais no IMA-Geral e no IRFM uma alta de 0,22 pontos percentuais. A nossa taxa de desemprego no primeiro trimestre permaneceu aí praticamente estável e encerra com um desemprego de 8,5%. No mês de março foram criadas pouco mais de 195 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Nós tivemos ainda o resultado das contas públicas do mês de abril, que vieram com superávit de 20,3 bilhões de reais. A relação dívida-PIB encerra o mês de abril em 73,2%. Outra questão que entrou em vigor essa semana foi a nova alíquota de ICMS para gasolina, decidida aí pelo CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda, que passa a ser de R$ 1,20 por litro de gasolina, o que representou aí uma média de alta de 20 centavos no preço da gasolina pelo país afora. Essa nova alíquota passou a valer a partir do dia 1º de junho. Já nos Estados Unidos, a notícia de que o imbróglio sobre o teto da dívida foi resolvido, aliás, as bolsas vieram caindo até na quarta-feira, mas a partir de quarta-feira, quando foi votada na Câmara dos Deputados o aumento do teto da dívida pelos próximos 2 anos, e aí votou também no Senado na quinta-feira, isso acabou animando as bolsas e a partir daí elas passaram a subir. Nós tivemos ainda nos Estados Unidos a divulgação do payroll, que é o número de vagas criadas no setor urbano dos Estados Unidos. Veio bem acima daquilo que era esperado, com a criação de 339 mil vagas de trabalho, mostrando que a economia dos Estados Unidos ainda continua aquecida. Porém, o índice de desemprego por lá, ele saltou de 3,4% para 3,7%. As bolsas nos Estados Unidos fecharam em alta essa semana. O S&P 500 encerra com uma alta de 2,57%, a Nasdaq encerra com uma alta de 3,31%, enquanto isso o Dow Jones encerra com uma alta de 2,41% essa semana. Falando agora da Europa, a inflação da zona do euro também arrefeceu. Ela veio com uma alta acumulada nos últimos 12 meses de 6,1%, ante aí os 6,3% dos 12 meses anteriores, mostrando também que a inflação por lá começa a dar uma trégua, apesar que esse número ainda é muito alto para a zona do euro.
A Bolsa de Valores na zona do euro fechou praticamente estável essa semana, em leve queda de 0,01% no Stoxx 600. Já o mercado das commodities oscilou bastante essa semana, primeiro por essa indecisão que ficou nos Estados Unidos até na quarta-feira, e segundo por causa de dados conflitantes vindo da China. Primeiro, o PMI industrial, que mede aí o termômetro da indústria, ele veio abaixo de 50 pontos, mostrando aí uma expectativa de retração da indústria chinesa. Porém, os dados que foram divulgados na quinta-feira do setor privado da China, eles vieram acima do esperado, mostrando uma expansão da indústria. Isso fez com que o barril de petróleo fechasse em leve queda essa semana, de 0,79%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos US$ 76,24. Enquanto isso, o minério de ferro, que vinha em queda até na quarta-feira, a partir da quinta-feira virou e acabou terminando em alta essa semana, com uma alta de 3,43%, com a tonelada cotada aos US$ 108,50. Essa alta do minério de ferro acabou também contribuindo para a alta do nosso Ibovespa aqui, porque impulsionou as ações da Vale essa semana. Para a semana que vem, nós temos a divulgação da inflação ao produtor da zona do euro. Temos também a divulgação de dados de inflação da China. Fica a expectativa pela reunião da OPEP+, que acontece agora no domingo. E para saber aí se a OPEP vai cortar ainda mais a sua produção de petróleo para tentar elevar o preço do barril no mercado internacional. Aqui no Brasil, nós temos a divulgação do nosso IPCA. Além disso, fica a expectativa pela tramitação do arcabouço fiscal no Senado e também pelo início da tramitação da reforma tributária. O governo federal acabou tendo alguns problemas políticos ao longo dessa semana, principalmente aí para a aprovação da medida provisória que alterou a constituição da esplanada dos ministérios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou levando a MP aí para votação quase que no último instante. Isso trouxe aí uma certa dúvida se o governo vai continuar tendo força política para aprovar principalmente as reformas econômicas tão necessárias ao desenvolvimento do país. Mas mesmo assim, o fato de o próprio Congresso Nacional entender isso e ter uma necessidade de aprovar essas reformas, acaba trazendo aí uma certa tranquilidade para o mercado de que não vai haver dificuldade. E principalmente a expectativa em relação à reforma tributária, de que tinha uma expectativa de que ela começasse a tramitar ainda nesse primeiro semestre. Muito obrigado e até a próxima semana.